Galera, aqui é o professor André Panza do canal Enem e Outras Histórias para mais uma aula de matemática, certo? Vamos que vamos. Função, conceito, aula 1, aula de álgebra, tá, galera? Vamos lá. Função. Vamos começar com os exemplos para a gente entender como é que funciona aqui as funções. Exemplo 1 diz o seguinte. Seja um conjunto... Opa, deixa eu só apagar essa... Bom, vamos lá. Seja A, o conjunto A, menos 1, 0 e 3, e o conjunto B, menos 3, 0, 6 e 9, associe cada elemento de A ao seu triplo em B, certo? Então, eu tenho o diagrama A e o diagrama B, diagrama de Venn, certo? E aí vou associar quem está em A ao seu triplo em B, ok? Bom, menos 1 vezes 3, menos 3. 0 vezes 3, 0. E 3 vezes 3, 9. Então, eu associei aqui, ó. Menos 1, menos 3, 0, 0, 3, 9. Bom, esse triplo de associar o que está em A ao seu triplo em B é a minha lei de correspondência, tá certo? E ela está aqui, ó. É a lei de correspondência que eu tenho nas funções, tá certo? Eu tenho os elementos de A, vou entrar com valor de x na minha função, que é o quê? O triplo em B, minha lei de correspondência. O conjunto A é o conjunto de partida, tá certo? E o conjunto B é o conjunto de chegada, tá certo? Ok, galera? Partida porque é de onde saem as flechinhas, e chegada é onde elas chegam. Bom, vamos para uma outra situação aqui, ó. Função. O que é agora a definição prática de função? O que a gente viu anteriormente, olha lá, seja f uma relação de A em B, é o triplo de A em B, é a minha função, lei de correspondência. F está contido em, essa função ela está contida no produto cartesiano de A em B. Dizemos que f é a função de A em B, ok? E C e somente C, para todo elemento de x que pertence a A, existe um e apenas um elemento y que pertence a B, certo? Para ser uma função, eu preciso atender a duas situações, ok? Que é essa daqui, ó. Todo elemento de A tem um correspondente em B, e cada elemento de A tem apenas um correspondente em B, tá certo? Exemplo 2, sejam A 1, 2, 3 e B 4, 5, 6. Repara que é o meu conjunto de entrada e meu conjunto de chegada, né? O conjunto de, perdão, de partida, né? E o conjunto de chegada. Então, eu tenho relação de 1 com 4, de 2 com 5, de 3 com 6. Aqui eu não estou dando nem a lei, tá? Estou dizendo que a minha lei é F, lei de correspondência. Então, perdão, eu tenho uma relação direta de A em B, onde todo elemento de A tem um correspondente B e apenas um, tá certo? Então, eu tenho uma função aqui definida. Domínio, contradomínio e imagem. Esses nomes são importantes por conta de questões de concurso, tá, galera? Para entender o que a gente está falando. Conjunto domínio é o conjunto formado por elementos do conjunto A. A gente identifica ele como DF, domínio da função, é indicado por DF. O conjunto contradomínio, a gente chama de CD, é o conjunto formado por todos os elementos do conjunto B, tá certo? Olha lá. E eu tenho um terceiro conjunto, que é um subconjunto do contradomínio, que é o meu conjunto imagem. Conjunto imagem, que a gente indica como IM, é o conjunto formado por todos os elementos do conjunto B que são associados a algum elemento de A, tá certo? Então, repara, se eu tenho A relacionando com D, B relacionando com D, C relacionando com E, o meu domínio é A, o meu contradomínio é B, e o meu conjunto imagem é um conjunto que está dentro do meu contradomínio, D e E. Aí você me pergunta, André, mas está chegando duas setinhas no mesmo elemento, não tem problema? Não, claro que não.
Repara que o conjunto A, olha para o conjunto A, cada elemento tem uma imagem em B. E cada elemento tem apenas uma imagem. A definição de função não me diz que se essa imagem pode ser igual ou diferente, tem que ser diferente. Não, ela pode ser igual, certo? Então a definição é: cada elemento de A tem apenas uma imagem em B e uma única imagem, certo? Funções reais. O que a gente chama de função real? As funções reais, a gente chama de função real, né, de variável real, é aquela em que nós temos o conjunto domínio e contradomínio e, consequentemente, a imagem, são subconjuntos dos números reais, tá certo? A gente representa essas funções no plano cartesiano, tá certo? Onde eu tenho x é a minha abscissa, o eixo horizontal, perdão, e o y minha ordenada no eixo vertical. Então, olha só, o meu domínio vai estar localizado em x, intervalo entre A e B. E a minha imagem vai estar entre C e D, localizada no Y, tá certo? Então, olha lá, os extremos A, C, B, D, são os extremos da minha função, limitam a minha função, essa curva azulzinha clara aqui. E aí eu tenho um bizu importante. Toda reta vertical que passa por um ponto do domínio, tá certo? Olha aqui, ó. Toda reta vertical perpendicular ao eixo das abscissas, que intercepta um ponto da minha função, define uma função. Apenas um ponto, tá, galera? Então, se ele passa por 2, 3 pontos, eu não tenho uma função, eu tenho um gráfico qualquer. Mas a partir do momento que essa reta está passando na função perpendicular ao eixo x, ela corta em apenas um ponto a minha função, eu tenho exatamente uma função definida. Isso serve para concurso. Já vi várias questões de concurso, inclusive concursos militares, que o camarada dava 5 alternativas de desenhos gráficos e pedia para dizer qual delas era uma função ou quais delas não eram funções, certo? Então, esse bizu aqui ajuda. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que tenham gostado. Gostou? Compartilha. Lembrando, essa aula de função, conceitos e tudo mais, são 5 aulas, tá certo? Eu dividi ela em 5 aulas para não ficar muito pesada as aulas e ser bem rapidinho. Espero que tenham gostado. Gostou? Compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu, galera.